Beber será pecado? Você já deve ter visto vários debates que falam sobre a bebida. Um diz que o pecado é se embriagar, é se não se embriagar para fazer o que não deve, não é pecado. Mas por que Deus deixou o manual de instrução, a Bíblia Sagrada? Então, o que a Bíblia fala sobre a bebida? Vamos falar sobre o vinho, sobre a bebida fermentada. A Bíblia ela contém diversos versículos que alertam sobre os perigos da embriaguez. Então, a embriaguez ela traz muito perigo e eu posso falar sobre esse assunto porque eu fui um alcoólatra. Eu deixei com que o álcool verdadeiramente acabasse com a minha vida. Mas graças a Deus o Senhor me restaurou. Então, a Bíblia alerta em vários versículos. Mas você já viu líderes espirituais defendendo que a Bíblia não fala nada disso. Então, vamos ver alguns versículos que ela fala. Tanto fala no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, Provérbio, capítulo de número 20, versículo 1. O vinho, ele é zombador, e a bebida fermentada provoca briga. Quem se deixa dominar por ela não é sábio. Então, só esse versículo aqui, de número 1, de Provérbio 20, você vai notar aí na sua Bíblia, você já está presenciando o que ele está falando, que o vinho ele é zombador. Você imagine quando eu bebia, quando eu era alcoólatra, eu sei o que eu sofri. Porque o bebedor, ele só vale muito enquanto ele tem, no próprio bar. Quando o dinheiro dele se acaba, eu chegava de viagem, eu vinha da capital do Maranhão, aqui para o Nordeste do Ceará, isso há 30 anos passado, pela misericórdia de Deus, eu saí do fundo do poço. Então eu vinha, eu tinha os amigos me esperando. Quando eu chegava pronto, de jaqueta, de blusão, e ali a gente ia beber, eles só queriam o meu dinheiro. Depois que eu estava bebo, eles faziam era zombar, porque o vinho, ele é zombador, né? A bebida fermentada provoca briga, né? Então, eu tenho experiência com isso, do que a Bíblia fala e do que eu vivi. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu não vivo mais, mas eu tenho experiência disso, não vivo mais nesse mundo da bebida. E é difícil, eu vou lhe dizer que só muita força de vontade e Deus. Eu não critico ninguém que bebe, porque eu sei que vive preso. Ele diz que bebe porque é livre, não, ele bebe porque ele é escravo, ele é preso, eu vivia isso. Livre eu sou hoje, que eu sou livre para beber e não bebo. Eu sou livre para fumar e não fumo. Ser livre é você poder fazer as coisas e não fazer. Aí é que é ser livre, porque que liberdade é essa que você é obrigado a fazer, que nem eu fazia? Mas vamos continuar. Provérbio, capítulo de número 23, versículo 20. Esses versículos você vai decorar para você checar lá na sua Bíblia, para você ver aquelas pessoas que falam que não tem nada a ver, que não é pecado. As pessoas acham que Deus está rodeado lá de bêbado. A Bíblia é muito clara aqui, versículo 20, do 23 de Provérbio. Não se junte com os que bebem demais vinho, tá vendo? Não se junte com os que bebem demais vinho. Então, essa palavra de mais vinho, ela já vem trazendo a resposta de muito aquele que vai entrar e fazer comentário, dizendo que
Uma dose de vinho não é pecado, não. Eu não estou falando aqui se você toma uma dose ou não. A Bíblia está dizendo aqui, né, que não se junte com os que bebem demais vinho, nem com os que se empanturra de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecem, e a sonolência os veste de trapo, tá vendo? Ele diz para você nem se ajuntar com os bebarrão, com os comilão, porque eles empobrecem e vestem de trapo. Eu sou testemunha disso, não adianta ninguém vir ao contrário, porque eu vivi isso. Um excelente profissional naquela capital do Maranhão, eu passei uma época, eu virei um trapo. Eu virei um trapo de pessoa, eu era um mendigo, eu era um destruído. Cadê as minhas profissões? Cadê? Você vai olhar, quando eu pensei que não, eu estava caído dentro de um quarto velho sujo. A única coisa que eu possuía, aonde eu estava não era meu. A única coisa que eu possuía era a roupa velha que eu estava vestido. É o que a Bíblia diz. Ele diz para nem, vou repetir, não se junte com os que bebem demais vinho, nem com os que se panturra de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecem, e a sonolência os veste de trapo. Ou seja, porque não tem organização, nada, eu vivi isso, chegava cheio de dinheiro, era cada festona de carne assada e bebedeira, depois não tinha nada. Eu lembro de uma época que eu cheguei no Piauí, o Parque Promorá no Piauí, eu cheguei com tanto dinheiro na época, eu e um colega meu, a gente fez festa, a gente fez tudo, com poucos dias que eu estava naquele lugar no Piauí, eu já saía catando umas pontas de cigarro maior, porque eu já tinha gastado o dinheiro todo, não tinha que me vendesse fiado, e eu estava fora da minha terra. Tinha ido para uma diversão, se isso pode chamar de diversão, gastar tudo que eu tinha. Cheguei no Piauí com um balseiro de dinheiro. Depois estava mendigando, é o que a Bíblia diz aqui, se veste de trapo, se acaba. Mas nós vamos aqui para Provérbio, louvado seja Deus, 23 ainda, o versículo 29. Você vai ler comigo. Este trecho aqui, ele descreve os efeitos negativos da embriaguez. Provérbio 23, do 29 a 35, ele descreve aqui o futuro, o dano da embriaguez. Ele continua aqui, olha. Louvado seja Deus. É o negativo da embriaguez. Como briga, como ferimentos, comportamento imprudente. Esse trecho você lendo, o 31, Provérbio 31, 4 e 5. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Então aqui, era aconselhando, era o rei que ele não poderia beber vinho, mas por quê? Vamos ver aqui, nem os governantes desejar bebida fermentada, tá vendo? Pode beber qualquer bebida, não fermentada. Um dia um homem colocou na rede social, num comentário, num vídeo meu, eu dizendo que eu celebrava a Santa Ceia com o suco de uva, que é o vinho da uva, mas não fermentado. Ele disse que é porque eu nunca tinha sido liberto. Não. É porque eu celebro a Santa Ceia com o vinho da uva, o suco sem ser fermentado. Eu moro no Nordeste, aqui no interior, tem um cajueiro, então não é suco, não é chamado suco do caju, é o vinho. A gente chama, vamos tomar vinho de caju. A gente espreme ele ali na hora, toma. Ele é muito bom, mas se a gente botar num pote,
botar ele para fermentar, ele vira uma bebida que embriaga. Então a diferença é só essa, e muitas pessoas misturam. Você pode se empanturrar de vinho da uva, espremendo o suco ali, beber, não vai lhe dar problema algum. Só que na própria hora que nós colocamos ele para fermentar, ele já vai para outro processo, que ele vai tirar a consciência do ser humano. Por isso que era aconselhado aqui, nem os reis, nem os governantes, beberes. É Provérbio 31, que eu li aqui, Provérbio 31, 4 e 5. Aí por que diz aqui? Para não suceder que beba e se esqueça do que foi decretado e deixe de defender os direitos de todos os oprimidos. Tá vendo? É só por causa disso. Quem bebeu sabe. Só para que não venha esquecer de fazer a coisa certa, porque o vinho, ele embota a alma. O vinho, ele é escarnecedor. A Bíblia continua dizendo que ele pica como cobra. Então é só por causa disso, porque tira a consciência do homem. O homem natural, eu conheço uma história que muita gente diz que não é verdade. A história é que dois pais se encontraram no comércio e se deram, dois pais não, o pai e o filho, se deram tão bem, ali naquele companheirismo, tudo que um dizia, o outro apoiava, e ali, mas estavam muito bêbados, mas não se aguentavam em pé, abraçados os dois, se encontraram naquele bar. E sei que quando foi à tardezinha, tiraram em procura do seu bairro, e aqueles dois ser unidos ali, mas unidos por quê? Um dizia, eu acho que eu te conheço, o outro também, mas não lembrava. E tiraram para o mesmo bairro, e foram para a mesma rua, e foram para a mesma casa. Quando chegaram na porta, a mãe disse, é muito bonito pai e filho nesse estado. Então era o pai e o filho, muitas pessoas não acreditam numa história dessa, mas eu que bebi sei. Eu sei o que eu passei durante os meus anos de bebida. Só um bêbado mesmo que não é hipócrita, que eu não sou, não defendo, eu sei o que eu fiz na época do álcool. Coisas mesmo que dá para duvidar. Por que não está sob si a consciência ali ao ponto de não reconhecer um ao outro? Mas vamos continuar na Bíblia. Isaías, capítulo de número 5, versículo 11. Ai dos que se levanta cedo para correr atrás de bebida fermentada, tá vendo? Agora já estamos no profeta Isaías dizendo, ai daquele que se levanta cedo, né? Para correr atrás de bebida fermentada. Você pode se levantar cedo e tomar um vinho, um copo de suco de uva, do vinho da uva. Não tem nada a ver. Aí as pessoas que elas vão procurar ali brecha para defender por uma coisa que se eu ainda bebesse, eu poderia hoje defender, mas graças a Deus Jesus me libertou e com muita força de vontade. Eu vivo um dia após dia e como digo a você, não critico, eu amo os bêbados, eu não deixo um bêbado para trás de jeito nenhum. Um dia desse eu coloquei um dentro do meu carro, eu vinha da feira, ele vinha trazendo cachaça, e aí o litro virou dentro do meu carro e começou a derramar, e aí eu parei o carro, desci, tampei o litro dele, ajeitei, botei aqui de um ladinho perto de mim, para quando chegar lá na frente entregar a ele. Ele foi e disse, pastor, e o senhor não botou, foi no mato? Eu digo, eu não posso não. A bebida, de que adianta eu colocar um litro aqui no mato e você comprar lá na frente, lhe dar prejuízo? Não, quando cheguei onde ele morava, deixei ele em casa, o carro todo sujo dentro, ele queria lavar. Eu digo, não se preocupe não, que isso é lata véia. Isso só são um bem material, importante é você.
Jesus pode libertar você dessa vida que nem me libertou. Então, porque ele nem lembra daquilo, mas ele me respeitava. Mas depois ele nem lembrava daquilo, tanto que ele estava bêbado daquele jeito. Tá entendendo? Aí, bonzinho, um homem trabalhador completamente diferente. Por isso que eu não faço acepção e eu tolero o bebo. Eu tolero o bebo por causa disso, porque eu fui vítima e Cristo disse para eu não esquecer de onde eu fui tirado. Eu sei o efeito dela. A pessoa tem um dinheiro de uma feira. Quantos pais faz isso, dono de casa? Ele vai e diz, eu vou gastar aqui só esses 20. Deus está falando com você, vou gastar só esses 20, não gasto mais. Mas quando a bebida embalda sua mente, ela atinge, aí pronto. E ainda mais quando a pessoa esquece, não sabe mais nem o que está fazendo, gasta tudo, compra fiado, amanhece o outro dia, abriga em casa porque não tem dinheiro para feira, gastou o dinheiro do comércio. Isso foi a vida que eu vivi. Só que graças a Deus eu nunca me meti com família enquanto eu era dessa área. Graças a Deus por isso. Então, ele diz aqui, né? Louvado seja Deus. Ai dos que se levanta cedo para correr atrás de bebida fermentada e se demora até a noite para que o vinho inflame, tá vendo? Ele passa o dia, aquelas pessoas que passam o dia. Mas você já viu alguém comentar? Parece que lá no céu é só bêbado que vai estar lá, né? As pessoas, você vê o jeito, elas defendem. Não tem campanha contra o álcool de maneira alguma. Eu estou aqui falando, é o que a Bíblia diz. Para a pessoa defender que a Bíblia não tem nada a ver contra bebida, ela não conhece isso aqui, ela pode ter estudado o que ela tem estudado, mas ela passou esses versículos. Ah, pastor Mardocel, mas aí o senhor está só na lei. Então tá bom, vamos para o Novo Testamento, Romanos capítulo 13, versículo 13. Comportemo-nos com decência, como a luz do dia, não em orgia e bebedeira, nem, você está vendo? Comportemos como a luz do dia, não com orgia e bebedeira. Aqui já foi o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos. E ele sabia o que estava escrevendo. Por isso que as pessoas criticam quem veio lá do fundo do poço. Você vê cada crítica que tem. Mas justamente Deus levanta aqueles que têm experiência. Quem nunca bebeu, quem nunca viveu aquilo, quem o álcool não destruiu a sua vida, ele não pode falar, eu posso sim, porque ele destruiu a minha saúde. Jesus restituiu para a honra e a glória do Senhor, e não para mim ser maior, nem para ser, não, para mim trazer essa palavra ao seu coração, ao nosso coração. Ele diz aqui, a luz do dia não em orgia nem em bebedeira, não em imoralidade, ou seja, depravação, não em rivalidade e nem inveja. Então, às vezes a pessoa diz a imoralidade é pecado, a inveja é pecado, mas beber também é pecado, se embriagar é pecado, né? Se embriagar, que eu não posso usar a palavra beber, porque se você está bebendo um suco de uma uva, você vai encher sua barriga e você não vai... Porque quando você vai sentir é incômodo, que se eu beber muito vinho de caju, também fico, entendeu? Que ele é forte. É igual o vinho da uva. Louvado seja Deus. Mas eu estou falando no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Olha o que diz aqui. As obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, ambição, egoísta, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisa semelhante
aos advirto como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo? Pessoas que praticam essas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. É o apóstolo Paulo dizendo, aí se você vai ver os outros pecados tudinho, a embriaguez está no meio. Aí como pode a Bíblia não ter versículo? Efésios 5,18. Não se embriague com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Oh, glória a Deus, está vendo? Como é que a Bíblia não fala nada sobre vinho? Vamos ler de novo? Efésios 5,18. Efésios 5,18. Não se embriague com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Oh, glória a Deus. Aí hoje eu vou para o monte, as pessoas criticam, eu vou para o mato, para os montes, me ajoelho lá numa pedra, eu vou orar por você, orar por aqueles que se embriagam. Aí, sabe, eu me encho do Espírito e fico bem. Glória a Deus. 1 Pedro 4,3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinais, desejo desenfreado, bebedeiras, orgia, embriaguez, idolatria repugnante. Está vendo o que é que diz 1 Pedro 4,3? É só você ler esses versículos depois e você vai decorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando, 1 Coríntios, é escrito pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6,10, nem ladrões, nem alvarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiro herdarão o reino de Deus. Esses são apenas alguns exemplos de versículo da Bíblia que eu estou ditando. Pode o vídeo não ficar muito longo, mas há muitos versículos na Bíblia falando sobre isso. O meu canal não tem vídeo que fale, debate, nada, mas a gente vê tanta coisa nas plataformas aí, que a gente precisa expor a Bíblia. Isso é o que a Bíblia está falando. Você vai pegar os versículos dessa pregação, quando chegar no versículo você vai parar, vai dar um pause ali, você vai notar aquele versículo e depois você vai ler e você vai ver, olha, e alguém fala, fulano diz, os líderes, fala que não tem nada a ver. A Bíblia diz que o homem erra por não conhecer o caminho. Esse aqui é o caminho. Conhecereis a verdade, que a verdade vos o libertará. Compartilha esse vídeo, comenta, dá like, estamos juntos nessa obra.